a bênção e a maldição. A bênção se cumprem os mandamentos do Senhor. Se cumprires o mandamento do Senhor, teu Deus, que hoje lhe ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus. Mas, se desviarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam, quando o Senhor, o seu Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Eis, montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, em frente de Gigal, junto aos covalinhos de Moré. O tema base é só o versículo 26. Só bota o 26 para mim, Rebeca, aí. Como tomar decisão. E uma das coisas que o Senhor diz para mim e para você é: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Isso aí é uma escolha. Eu sempre digo que quando nós aceitamos Jesus, nós fizemos uma escolha. A partir desse momento que eu e você aceitou Jesus, a partir desse momento, a sua vida começou a ser outra. A Bíblia diz que as coisas velhas e o Senhor fez. Então, quando Ele começa a fazer o novo em você, Ele quer dizer para mim e para você que é para você esquecer as coisas do passado e viver o novo. Muitas vezes a gente fica só olhando para o passado. A gente olha para quem machucou a gente olha quem feriu o nosso coração, a gente olha quando alguém falou uma palavra que a gente não gostou, a gente só olha para isso. E fica parado no meio do caminho. E esquece que o Senhor está dizendo para mim e para você: olha, você precisa fazer uma escolha. Não é para você ficar doente. Não é para você ficar onde você está. Não é para você se acomodar porque alguém falou alguma coisa que você não gostou, mexeu com a sua estrutura, te feriu e você acha que está bom aí. Não é para você ficar nisso aí, não. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Eis que eu tenho coisas novas para trabalhar, para fazer na tua vida. Deus está ministrando aos nossos corações, irmãos. Muitas vezes a gente não está ouvindo o que Deus está falando. Ele está dizendo: olha, joga esse trapo de imundícia fora, joga a falta de perdão, joga, sabe, essa falta de coragem, joga fora e deixe que eu entre com o novo dentro de vocês. Deixe que eu trabalhe no seu coração, deixe que eu mude a sua história. Deixe eu escrever uma nova história. E a nova história que o Senhor vai escrever no meu coração, no seu coração, é uma história de, sabe, de crescimento, é uma história de, sabe, de chegar ao ponto que Ele quer que a gente chegue. Porque o Senhor não quer que a gente fique prostrado, não. O Senhor não quer que a gente fique olhando para as doenças, não. E a gente tem mania, queridos, de ficar com o nosso coração, com o nosso emocional abalado com as coisas que as pessoas fazem. E eu digo a você, não são as pessoas, é o inimigo que usa as pessoas para ferir os nossos corações. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados. Você acha que o diabo fica feliz de ver você crescendo na graça e no conhecimento de Deus? Você acha que o inimigo vai ficar feliz de ver você feliz na casa do Senhor? Ele quer colocar creca em nós. Ele quer colocar doença. E muitas vezes o Senhor está dizendo: olha, começa a fazer escolhas. Escolha entre a bênção, escolha entre a maldição. O que é que vocês querem? E Deus, Ele começou a ministrar o meu coração. São as decisões, não as emoções, que conduzem a nossa vida. São decisões, não é emoção. Se você está fazendo alguma coisa porque está emocionado, bota a emoção de lado.
e viva a razão. Não são as suas emoções que vai fazer você atravessar o rio, são as suas decisões. As suas emoções podem te paralisar, mas as suas decisões em Deus vai te levar à vida e vida eterna. E é interessante que quando Deus começa a falar no meu coração, Ele disse, olha, a decisão é quem quer decidir, vai definir a sua vida lá na frente. Se eu decidir caminhar na presença do Senhor, o diabo pode levantar o que ele quiser levantar, eu vou ficar de pé na presença do Senhor. Se eu decidir estar no meu coração, buscar a presença do Senhor, pode se levantar o exército do inferno, eu vou buscar a presença do Senhor e o diabo vai cair. São decisões que a gente precisa tomar. E a gente tem mania de ficar olhando para as coisas que estão na nossa frente. A gente tem que olhar para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Ao fazer essa decisão, você está tomando, dizendo para Satanás, olha, eu escolho Deus na minha vida. Eu escolho ser abençoado. Eu não serei amaldiçoado nessa terra. Tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. E eu sei que o Senhor vai fazer valer. Os planos e os propósitos dele não serão frustrados na minha vida. Eu vou viver cada um deles. Os propósitos do Senhor serão para a minha vida um rema. E eu tenho que olhar para isso. E esquecendo, das coisas que para trás ficam. E vou prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Deus sempre nos direciona a fazer escolhas inteligentes. Quando você aceitou Jesus, foi uma escolha inteligente que você fez. Agora, prosseguir a caminhada é outra escolha que você deve fazer. E não ficar parado no meio do caminho. Você fez uma decisão ao lado de Jesus. E Ele agora te conduz. Ele é o teu norte. Ele é a tua bússola. Ele é aquele que vai te orientar. Se precisar te carregar, Ele vai te carregar. Se precisar chegar e pegar você pela mão, Ele vai te levar até o outro lado e você vai cantar o hino da vitória. Você não vai ficar parado, você não vai ficar prostrado, porque Jesus não vai deixar. As decisões guiam nossas vidas. Toda decisão que você tomar, antes de você tomar, pergunte ao Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É essa direção, Pai, que o Senhor tem para mim? Porque às vezes a gente toma decisões sem consultar o Senhor, chega lá na frente, quebra a cara. Aí, mas por que deu errado? Você conversou com o Senhor? Perguntou para Ele se era aquilo que Ele queria para a sua vida? Então, diga para o irmão que está ao seu lado, antes de decidir, converse com teu pai. Outra coisa interessante. Quando fazemos escolhas, estamos pegando um caminho. Às vezes a gente pega um caminho certo, às vezes a gente pega um caminho errado. Quando pegamos um caminho errado, pagamos o preço, choramos amargamente. Mas quando pegamos o caminho certo, Deus sempre vai estar direcionando, dizendo para a gente, venha que eu vou estar com você. Há caminhos que parecem mal, no final dele é morte. Pega para mim aí, Bequinha, Salmo 128, versículo 1. 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda. Quando tememos ao Senhor e andamos no caminho dele, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Quando andamos no caminho do Senhor, o que o Senhor tem para nós é coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Quando estamos no caminho do Senhor, o que o Senhor tem para nós, Ele descortina a nossa visão e nos leva a lugares que a gente ainda não conseguiu chegar. No reino do Espírito, o Senhor quer que a gente comece a destravar a nossa vida espiritual. Sabe quando é que nós estamos travados espiritualmente? Quando estamos com o nosso coração
grudado nas coisas que nos feriram. Então, nessa noite, em nome de Jesus, joga fora. Tudo que tiver no seu coração, que for ferida, joga no lixo. Joga na cruz. E deixa o Senhor trabalhar na sua vida e mergulhe no rio do Senhor, sem medo de ser feliz. Porque bem-aventurado é quem anda nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Bem-aventurado é aqueles que temem ao Senhor. É aqueles que olham para o Senhor como o seu baluarte, como a sua rocha, como, sabe, a coluna que vai sempre estar ali junto de você, te ajudando, te amparando. Você é assim. E não se veja de forma diferente. Não se veja como derrotado, não se veja como derrotada. Não se veja como coitadinho, porque você não é coitadinho. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é filho do Deus vivo. Você é herdeiro e co-herdeiro da aliança. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o príncipe que o Senhor deixou nessa terra. Você é o embaixador do Senhor nessa terra. Você é um homem e a mulher que o Senhor vai usar para mudar o coração de outros. É você que Deus vai usar. Então você não é coitadinho. Você é a pessoa que o Senhor escolheu para moldar e transformar outros. Porque através do nosso testemunho, através das nossas vidas, outros serão transformados. Porque se o Senhor trabalhou em nós, Ele não vai trabalhar no outro. O outro vai olhar para nós e vai dizer, eu quero ser que nem essa irmã. E o Senhor vai usar a tua vida como referencial. Amém? Vamos ainda para Provérbios 3, versículo 5. É interessante, eu estava lendo a história de Abraão esses dias, eu disse, meu Deus, Abraão ouviu a voz do Senhor e disse, olha, o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para aquele lugar que eu vou te mostrar. Abraão foi. Ele, se fosse uma pessoa assim como a gente, que é natural demais, ele disse, estou ouvindo vozes? Como é que eu vou sair da minha terra? Eu tenho meus parentes, tenho tudo aqui. Eu tenho minha riqueza, eu tenho tudo aqui. Por que eu vou sair da minha terra e ir para um lugar que eu não conheço? Mas ele não titubeou, não. Ele ouviu a voz e foi. Muitas vezes Deus está falando no teu ouvido, dizendo, filho, faça isso. Você chega e diz, é da minha imaginação. Deus está querendo usar você para fazer algo grande na vida do outro. E você está lá. É o quê? É o quê mesmo? Parece até que é um doente mental, né? Porque tem crente que parece que é doente mental. Deus está falando e ele está parecendo que está com foco na cabeça. Vai e obedece. Vai e faz. E deixe Deus te usar, porque vai ser Deus purinho na terra. Quando a gente aprender a ouvir mais a voz de Deus, a gente vai deixar de ser demente. Ó, irmãos, desculpe pela palavra que eu estou falando, mas muitas vezes a gente vê crente demente dentro da igreja. Desculpe aí, viu? Não estou querendo ofender ninguém. Deus está dizendo assim, olha, eu vou usar os teus lábios para levar cura para fulano. Ah, Deus, eu não. Ah, Jesus, manda outro. Para com isso, deixa de ser covarde. É você que Ele quer usar. É em você que Ele quer trabalhar, que Ele quer aperfeiçoar o dom que está em você. Ele não vai usar outro, não. Ele quer usar você. Mas se você não obedecer, você vai pagar o preço lá na frente. Então obedeça. Abraão não olhou para trás, não. Ele pegou as coisas e saiu e foi. E muitas vezes ele está se apegado a coisas. E Deus não quer que a gente se apegue a coisas. Deus quer que a gente faça a vontade dEle. Deixa de ser covarde. E faz a vontade do Pai. Ele te levantou para ser bênção nessa terra. Ele te levantou para ser boca dele, profeta, nessa terra. Então não aceite ser menos do que isso. E aí eu fico assim, meu Deus, o Senhor quer usar tantos os crentes, mas os crentes estão com medo do que o Senhor pode fazer através dele.
Se você se jogasse mais nos braços do Senhor, você ia ser uma tocha. As pessoas iam olhar para você e ia ver glória de Deus. A gente precisa, irmão, sair, sabe, do nosso mundinho, da nossa visãozinha, da nossa, sabe? A gente está muito pequenininho, a gente precisa crescer. Precisa abrir, ampliar a visão. Deixar de ser covarde. Deus quer te usar para curar. Imagine você chegando em um lugar, o Senhor dizendo: levanta e anda. E a pessoa levantar da cadeira porque houve ousadia na tua vida e unção que Deus derramou sobre você. Oh, irmãos, Deus ainda quer fazer isso com a gente. A gente só precisa acreditar mais que a gente pode. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o teu e não se apoie no seu próprio. Olha aí, ó, confia. Não fica se apoiando no seu entendimento não, porque o seu entendimento é pequeno. O seu entendimento é raso. O seu entendimento é aquilo que você vê. Comece a ver no sobrenatural. Comece a crer no sobrenatural. Deus quer que a gente viva no sobrenatural. Confia, confie. Ele faz valer. A Bíblia diz que ele não é para mentir. Ele não mente jamais, ele não se arrepende. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. O Senhor está com você. E você vai fazer coisas grandes. Olha, aquilo que os discípulos fizeram lá no passado, o Senhor quer usar a gente para fazer. Ontem eu estava assistindo com o Raimundo. Antes de dormir, eu gosto de assistir coisas boas. Aí estava assistindo ontem, falando sobre a vida de João. João foi jogado no tacho para não pregar do amor de Jesus. Eu estava ali observando, disse: meu Deus. Ele foi tranquilamente, não tinha desespero na cara do cidadão, que estava representando o João, né? E ali os soldados pegaram e jogaram ele num tacho. O tacho estava borbulhando. E o seu corpo não foi queimado. Olha, eu fiquei assim: Jesus, é glória demais. Quando a gente só assiste, vendo, a gente sente assim, sabe, algo tremendo dentro de casa. Imagine ele que passou pela experiência. Depois ele foi jogado na ilha de Patmos. Ele ficou lá anos. Um velho trabalhando pesado. Mas ele não deixou a essência de Deus morrer no coração dele. Ele continuou firme. A pronto do Senhor dar o livro de Apocalipse para ele na ilha de Patmos. Olha, eu fiquei ontem ali regozijada. Regozijada no Senhor. E eu agora estou assistindo muito assim, coisas dos evangelhos. Antes de dormir. Para dormir sendo ministrada. Porque muitas vezes a gente dorme à noite e passa a tribulação porque o nosso sono é roubado. E a gente precisa alimentar a mente, alimentar o coração da presença de Deus. E aí eu fiquei assim observando, disse: meu Deus, olha a fé deste homem. O último apóstolo que ficou vivo. Fez uma diferença tremenda. Dominiciano queria calar João, mas não conseguiu. Quanto mais ele fazia, mais o Senhor glorificava o nome dele através da vida de João. E ele quer glorificar o nome dele através de nossas vidas, queridos. E só vai acontecer isso se nós nos posicionarmos e confiarmos no Senhor, como diz a sua palavra. Ainda em Provérbios 6, Provérbios capítulo 6, versículo 23.
Porque o mandamento é lâmpada, é a instrução, é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Deus nos deu um mandamento. Esse mandamento é luz para nossas vidas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E eu fico assim olhando. Às vezes a gente tem dificuldade de amar um ao outro na igreja. Deus nos deu um mandamento. Leia a palavra dele. Busque a ele. Se tem coisa no nosso coração, a gente precisa tirar e jogar fora. E é interessante que a palavra de Deus é um norte para nossas vidas. Quando nós entendemos o que o Senhor quer, Ele está nos chamando a cada dia a sermos apaixonados por Ele. Você sabe o que é ser apaixonado por Senhor? É você entender que a sua vida é dEle. É você entender que você depende dEle. É você entender que você não pode fazer nada sem Ele. É você entender que tudo que você fizer, Ele está fazendo parte de tudo que você está fazendo. Se você está andando, Ele está com você. Se você está na sua cama dormindo, Ele está com você. Se você vai até tomar banho, Ele está lá com você. O Senhor está em todo lugar. E Ele quer ouvir a sua adoração. Ele quer ouvir você louvar. Ele quer ouvir você, sabe, engrandecer o nome dEle. Para de reclamar. Você reclama muito. Murmura muito. Os murmuradores não vê glória. Os reclamão não vê glória. Mas aquele que adora vê a glória de Deus. Então adore ao Senhor em todo o tempo. No Salmo 119, versículo 30. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 30. Já estou quase acabando. 119, 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Eu escolhi ser fiel ao Senhor. Eu escolhi estar na presença do Senhor. Eu escolhi dizer, eu digo todos os dias, sem Deus eu não sou nada. E eu resolvi andar nos seus santos justos juízos. Foi essa a escolha que você fez quando você aceitou Jesus? Eu escolhi o caminho da fidelidade. Você é fiel ao Senhor? Porque o Senhor quer fidelidade de nós, amados. Ele quer cada um de nós buscando a Ele. Como Ele deve ser buscado? Mas, pastor, eu não tenho tempo. Tem certeza que você não tem tempo? Se você parar para observar, no seu dia você tem tempo para levantar a mão santa e adorar o Senhor. São 24 horas o dia. A gente tem tempo, irmãos. Mesmo com toda a fadiga, mesmo com todo o cansaço, a gente tem tempo para adorar o Senhor. Às vezes a gente aqui não quer. Essa é a verdade. A gente escolhe estar na frente de uma televisão, escolhe estar conversando com a vizinha, escolhe até estar falando da vida dos outros, mal da vida dos outros, menos estar na presença de Deus. A gente tem tempo. O que a gente não está tendo é disposição. E Deus está olhando tudo isso. Ah, mas eu trabalho muito. Sim, todo mundo trabalha. Mas a gente precisa dar tempo para Deus. Para que Ele tocar em nossa terra. E a gente ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que está faltando na gente? Disciplina. A gente precisa ser disciplinados. Organizados. Para o Senhor chegar e nos conduzir ao caminho de vida. Porque muitas vezes a gente está sendo conduzido para um caminho de morte. Morte espiritual, frieza espiritual, queda espiritual. E o inimigo, ele sabe o nosso ponto fraco.
Ele sabe até quando a gente não está com vontade de ir para a igreja. Porque ele coloca isso dentro do nosso coração. Ah, hoje eu não vou, não. Eu vou ouvir o quê mesmo? Né? Fazer o que lá? E é isso que o inimigo está fazendo. Para esvaziar as igrejas e encher o inferno. Deixar uma porção de crente doente dentro da igreja. Aqueles que não são, os doentes vai e adoece. Aqueles que trabalham, aí começa a jogar coisa. Aí chama um de puxa-saco aqui, outro de puxa-saco ali. Aí o crente deixa de fazer as coisas. E aí, ó, tá como o diabo quer. Porque o inimigo, ele quer uma igreja parada, prostrada. Ele quer crente parado, prostrado. Aí ele fica dando risada na nossa cara, e dizendo, consegui vencer mais um. E cabe a nós tomarmos a decisão de dizer não para Satanás. Aqui não, você não vai trazer frieza, não. Eu não vou ser fraco, não. Eu vou ser cheio do Espírito, eu vou buscar o Senhor, eu vou estar na presença. Cabe a mim, cabe a você. Ser cheio do Espírito, quem tem que ser cheio sou eu. Quem tem que buscar sou eu. Quem tem que descer sou eu. Quem tem que querer estar na presença sou eu. Quem tem que querer ler Bíblia sou eu. Você está entendendo, meus irmãos? Aí o diabo não vai encontrar lugar, porque nós vamos estar revestidos, cheios de Deus. E ele vai ficar endemoniado lá, olhando para a gente, rangendo os dentes, e a gente glorificando, dando aleluia, dando brado de vitória, se levantando, dizendo, sai Satanás, porque maior é o Senhor que já nos deu a vitória. Eu posso todas as coisas, porque Jesus me fortalece. O Senhor já operou na minha vida, e eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E o diabo cai quando vê um crente cheio do Espírito Santo. O inimigo estremece quando vê glória de Deus sobre o seu povo. Sobre o povo de Deus, quando o inimigo vê glória, ele cai fora. E é isso que a igreja precisa. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Ele está pertinho de você. Ele está do teu lado. E Ele está perguntando, o que é que você quer que eu faça na tua vida? Abra a boca e fale com o Senhor. Ele está com os ouvidos atentos. A palavra de Deus nos conduz. Ele nos traz conselhos. A palavra de Deus nos traz paz. Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração. Guardará o quê? E o quê? Coração e mente. Coração e mente. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente. Mente guardada, coração guardado, não tem para diabo nenhum. Não tem frieza nenhuma. Não tem queda. Vocês entendem? O Senhor nos dá paz. Quando nós estamos em Deus, nós temos paz. E quem nos vê, vê paz. Quem está com a gente, sente a paz que está com a gente. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que façamos escolhas de buscar a presença do Senhor. Que façamos escolha de estar com o nosso coração livre. De estar com o nosso coração, limpo na presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele está nos dando conselhos nesta noite. Para nós nos levantarmos. Ele nos dá paz. Ele faz com que a gente tome decisões consultando Ele. Ele trabalha no nosso emocional.
E Jesus é suficiente em nossas vidas. Jesus é suficiente em tua vida. Você não precisa de nada para preencher o seu coração, porque Jesus preenche tudo. Ele é suficiente em mim e em você. A gente não precisa se alegrar com as coisas que estão no mundo. A gente não precisa de festa, porque Jesus é a nossa festa. A gente não precisa estar botando o pé lá fora para ver o que está acontecendo, porque aqui dentro tem glória. Dentro de você tem glória, irmãos. O Espírito Santo de Deus reside dentro de você. Dentro de você tem glória. Acorda, meus irmãos. O Espírito Santo reside dentro de você. Dentro de você tem glória. Jesus é suficiente na sua vida. Recebe esse entendimento nessa noite. Porque muitas vezes a gente fica vazios, sabe? E deixando que as coisas venham atrapalhar o trabalhar de Deus em nós. Eu tenho dito para o Senhor todos os dias: se a tua presença não for comigo, eu não vou para lugar nenhum, Senhor. Se o Senhor não estiver presente para resolver as coisas, eu não vou para lugar nenhum. Senhor, eu quero fazer as coisas segundo a tua vontade. Eu quero estar nessa casa, aqui na frente, ministrando aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Eu quero colocar, Deus, ministrar aquilo que eu estou vivendo, não aquilo que não seja verdade na minha vida. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos buscar a presença do Senhor. Jesus está voltando. Os sinais estão bem nítidos aí. E tem muita gente dizendo que não, que já aconteceu tudo isso que está acontecendo. Não, irmãos. Nós estamos quase em uma terceira guerra mundial. Isso aí nunca aconteceu. E a gente precisa orar. Orar pelos nossos governantes. Para que não venham tomar decisões idiotas. Para que não venha fazer coisas que venham trazer danos para a gente dentro da nossa casa. Às vezes as pessoas ficam aqui na igreja chateadas quando a gente fala alguma coisa sobre política. Não é sobre política. É sobre a nossa casa, Brasil, que está sendo desgovernada. E a gente precisa orar para que o Senhor mude a história da nossa casa. Que o Senhor tome as rédeas do Brasil. Essa é a minha oração nesse tempo. Que o Senhor tome as rédeas do Brasil. Não homens, mas que o Senhor tome as rédeas do Brasil. Não presidente, não deputados, não vereadores, não governadores, que o Senhor tome as rédeas do Brasil. Que o Senhor mude o coração dos crentes que não estão sabendo votar. Essa é a minha oração. Que o Senhor comece a trabalhar e abrir, descortinar a visão dos crentes. Essa é a minha oração. Porque muitas vezes a gente chega, fala, orienta, ensina, mas parece que o pessoal mete um pau no ouvido e tampa para não ouvir aquilo que está sendo ensinado. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Tudo que é ensinado aqui neste lugar, Deus está vendo. E toda desobediência que é feita neste lugar, Deus também está vendo. Toda orientação que é dada neste lugar, Deus está vendo. Todo ensino que é dado neste lugar, Deus está vendo. E Ele está vendo cada crente, cada ação, cada desobediência, cada rebeldia. Ele está vendo tudo isso. Quando chegar naquele grande dia, você vai apresentar suas mãos para o Senhor. E o que é que você vai dizer? Talvez muitos nem consigam chegar à presença do Senhor, porque Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, nem te conheço. Isso é muito sério. Porque nós estamos na igreja, estamos sendo crentes rebeldes. Sabe por que o povo de Deus vai parar na Babilônia? Por causa da rebeldia. A gente precisa entender o que a Bíblia diz.
E a gente precisa obedecer, como Abraão fez. Sem questionar, só obedecer. Porque eu vejo assim, olha, eu sempre fui muito de ouvir e prestar bem atenção àquilo que está sendo ensinado. E muitas vezes, caderno e caneta para anotar. Porque se Jesus, eu não quero ser reprovado nisso aí. E às vezes a gente está ouvindo muito e Deus está reprovando. E a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como um obreiro que maneja bem a palavra, que não tem do que se envergonhar. E a gente está envergonhando Deus com as nossas atitudes e as nossas escolhas erradas. Então, irmãos, em nome de Jesus, acorde para essa realidade, porque o Senhor está vendo tudo isso. Amém? Vamos orar? Nesses dias eu tenho pedido muito a Deus, fala meu coração, Jesus. Eu preciso ouvir a tua voz. Pode soltar a música, Rebeca. Eu pedi para ela botar uma música lá no fundo, falando sobre escolhas. Preste atenção a essa música. Existe uma guerra que os olhos não veem. Todo dia ela existe dentro de você. É uma luta entre a carne e o espírito, mas só vence quem estiver mais forte e firme. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Minhas escolhas hoje me definem bem. Posso alimentar minha carne se escolher com a emoção, e o espírito se escolher com a razão. Um coração contrito que ora e vigia, um coração guardado por Deus noite e dia, que não deixa brechas para o invasor, que escolheu ouvir a voz do teu Senhor. Um coração selado por Deus, que sonha os sonhos de Deus, que adora pra esperar, que espera pra não pecar. Escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti. Escolho tua vontade, escolho obedecer, te escolho meu Senhor, escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti. Escolho tua vontade, escolho obedecer, te escolho meu Senhor, escolho viver. Quero andar na contramão do mundo para te seguir. Quero ser luz pra tua glória refletir. Tô cheio de fraqueza e limitações, Senhor. Mas tua graça e teu amor escolho ser santo, santo. Escolho ser santo, santo. Escolho ser santo, santo. Escolho ser santo, santo. Escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti. Escolho tua vontade, escolho obedecer, te escolho meu Senhor, escolho viver. Escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti. Escolho tua vontade, escolho obedecer, te escolho meu Senhor, escolho viver.
escolho viver na presença do Senhor. Escolho ser santa na presença do Senhor. Eu escolho fazer a vontade do Senhor. Eu escolho obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Façam as suas escolhas. Escolhas que levem você a crescer em graça e em conhecimento do Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, porque o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Pai, eu escolho fazer a tua vontade. Eu escolho te obedecer, Senhor. O mundo para mim não tem nada que me agrade, porque a minha vontade, Senhor, é estar no centro da tua vontade. Por isso, nessa noite, eu coloco cada irmão que veio nesta noite aqui neste lugar. Que haja no seu coração sempre essa disposição de estar na tua casa para te adorar, para te bendizer. De estar aqui neste lugar, Senhor, para verdadeiramente ter comunhão uns com os outros. Para te conhecer, não de ouvir falar, mas de ter intimidade contigo. De ser tocado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Estar aqui neste lugar, Senhor, não é só estar, mas é querer estar na tua presença. É querer ser tocado por ti. É querer, Senhor, sair daqui dizendo: Deus falou o meu coração nessa noite. Eu precisava dessa palavra. Deus, é dessa forma que a gente precisa sair da tua casa. Curado, restaurados, firmados em ti, Senhor. A gente precisa sair daqui alegres na tua presença. A gente precisa sair refletindo a glória do Senhor. A gente precisa sair daqui pensando: Deus, no que posso melhorar mais com a tua serva, como teu servo. O que eu posso fazer, Senhor, para glorificar mais o teu nome? Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Pai, a ser sal da terra e luz do mundo. Ajuda-me a ser referencial. Ajuda-me, Senhor, a ser bênção na vida do outro. O que eu posso fazer mais, Senhor, para que a tua glória seja vista através de mim? Essa deve ser a nossa pergunta, Senhor, todos os dias. Porque o Senhor é suficiente em nós, Pai. A gente não precisa de mais nada, porque a gente tem tudo. A gente tem o Senhor da glória. A gente tem a tua presença. A gente tem, Senhor, a tua mão sobre nós. A gente tem o teu cuidado. A gente tem a tua proteção. A gente tem o Senhor que está todo o tempo guardando a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor é o suficiente em nós. Muito obrigado, Senhor, por essa explosão que está dentro de nós, que é teu Espírito Santo, que nos ajuda a continuar firme na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Se no nosso coração ainda tem alguma coisa de ferida, de mágoa, de falta de perdão, nessa noite nós renunciamos a tudo isso e colocamos diante do teu altar e te pedimos perdão, Senhor, porque nós queremos estar limpos na tua presença. Não queremos nada atrapalhando, Senhor, a tua glória nas nossas vidas. Não queremos nada atrapalhando o nosso caminhar na tua presença, Senhor. O que nós queremos é tão somente o teu toque de glória, Pai, para que o mundo veja Jesus em nós. Pai, colocamos diante do teu altar e te pedimos: Deus, nos ajuda. Segura a nossa mão, Senhor. O Senhor tem ministrado tanto neste lugar. O Senhor tem tocado na terra do coração do teu povo. E o teu povo, Pai, precisa se levantar mais e mais e entender que o Senhor está nos dando porque Ele quer mais de nós. Nos ajude, Senhor, a viver na tua presença e a ouvir a tua voz e obedecer, porque é obedecendo que nós vamos chegar diante de ti, Senhor. Continua nos abençoando nesta noite. Pai, aqueles que trouxeram seus pedidos de oração, que nessa noite o Senhor contemple cada pedido, que o Senhor olhe para cada necessidade, que o Senhor veja, Senhor, aquilo que o teu filho, que a tua filha precisa, e que haja um sim, um amém teu, Senhor. Que o teu filho, a tua filha descanse no Senhor, porque Ele satisfará o desejo do seu coração. Que eles possam entregar o seu caminho ao Senhor, confiar que tudo Ele vai fazer. Assim eu creio, Pai. Por isso eu coloco diante do teu altar e te peço, agradecida, porque o Senhor já ouviu as nossas orações, em nome de Jesus. Amém? Sente só um pouquinho, irmão.